Ele saiu da Ferrari porque descobriu que estavam fazendo um carro contrariando suas instruções expressas, escondido em outra parte da fábrica. Ele ficou puto, contou a história para Enzo, que proibiu o filho de entrar no Departo Corsa, a divisão de competição. É mole? Calma que piora, porque quando ele saiu da Ferrari e foi trabalhar na Benetton, descobriu que um dos seus comandados, que fazia o carro nas suas costas, levou alguns conceitos revolucionários para a adversária. E ele depois disse: no fim, o que me consola é que o meu conceito era muito melhor. E você está em Pequenas Grandes Histórias. Toda semana aqui no Splash & Go você já sabe uma pequena história da Fórmula 1 ou não, desde que seja rapidinho, legal de contar e bacana de saber. Vamos lá! John Barnard é um sujeito que dispensa apresentações e a gente falou aqui diversas vezes dele, inclusive nesse quadro das Pequenas Grandes Histórias. Foi ele que proibiu os mecânicos da Ferrari de tomarem vinho e prosecco nos intervalos. Falei também muito dele na tetralogia de Equipes que Amamos, contando a história da equipe vermelha. Recomendo que você passe por lá depois. Barnard tinha trabalhado na McLaren, onde assinou junto com Gordon Coppock o M23 do segundo título de Emerson Fittipaldi, primeiro título da McLaren. Depois foi para a Indy. Nos Estados Unidos fez bons carros para Chaparral e para Parnelli Jones, que venceram campeonatos e corridas. E aí no final dos anos 70, começo dos anos 90, é chamado por Ron Dennis para aquilo que revolucionaria a Fórmula 1 e introduzia a fibra de carbono. Fez carros vencedores com que a McLaren arrasaria a concorrência, levando 84, 85 e 86. Com isso, a Ferrari ficou de olho nele e ele foi levado para lá para liderar o departamento técnico. Mas isso, dizendo muito sobre a Ferrari, despertou ciúmes. Porque Barnard, pensando na grande mudança de regulamento de 89, decide introduzir o câmbio semiautomático. Os italianos arrepiaram pelo dessa altura. Com medo daquilo não dar certo. E aí, Piero Lardi Ferrari, filho do comendador, chama Harvey Postlethwaite e fala para ele: você vai aproveitar que esse cara não mora aqui na Itália e trabalha direto da Inglaterra e vai produzir uma Ferrari em segredo com câmbio mecânico, porque esse cara é maluco, não vai dar certo o semiautomático. O trabalho foi avançando, Barnard seguia com o semiautomático, que testou, inclusive com a ajuda de Roberto Moreno, por dezenas de milhares de quilômetros em Fiorano e Mugello. E ele sempre estranhava que o túnel de vento da Ferrari nunca estava disponível e sempre diziam para ele: os carros de rua estão sendo testados lá. Até que um dia, um dos caras que era fiel a Barnard descobre: estavam testando um carro de Fórmula 1 no túnel de vento, mas não era o carro do Barnard. O diretor técnico então pega um avião, voa até Maranello e faz uma reunião a portas fechadas com o comendador Enzo, já um senhor de idade, mas ainda mandando muito. E ele conta: seu filho está liderando a construção de um carro paralelo nas minhas costas, gastando recursos financeiros de túnel de vento e humanos para fazer um carro que não é o meu carro. Vocês me contrataram aqui pagando uma fortuna para quê? Não quer que eu faça o carro? Eu vou embora. Mas aí paga meu contrato. O comendador fica pistola e proíbe Piero Lardi, seu filho, de entrar no Departo Corsa, a divisão de competição da Ferrari. E para isso o promove a vice-presidência da Ferrari como um todo. O famoso caiu para cima. Posição essa, inclusive, que ele ocupa até hoje. Encurtando a história, cansado da briga política interna dentro da Ferrari, quando acaba o ano de 89, Barnard sai fora e começa a trabalhar na Benetton. Mas aquele carro com que Prost disputaria com Senna o título de 1990 até o final era dele, só que ele já não estava mais lá. E é em 1990 que uma coisa muito curiosa acontece, porque Harvey Postlethwaite, engenheiro inglês, que estava amando de Piero Lardi, fazendo um carro nas costas do chefe no caso o diretor técnico John Barnard, tinha também saído, em razão inclusive da briga com Barnard lá dentro, e ido trabalhar na Tyrrell. E aí, em Imola, a terceira prova do campeonato, aparece a Tyrrell 019, com um nariz alto, que revolucionaria a Fórmula 1. Era a primeira vez que alguém
alguém aparecia com aquele nose cone, o nariz do carro num plano diferente das asas dianteiras, o que rapidamente foi percebido por todo mundo, especialmente porque o carro nas mãos de Jean Alesi andava, que era uma maravilha. Andava com Alesi, né? Com o Nakajima, o outro piloto, nem tanto. Só que Barnard, que trabalhou com Postlethwaite na Ferrari, viu e pensou, peraí, fui eu que criei esse negócio aí. E ele, àquela altura, trabalhando na Benetton, preparava o desenho do carro do ano seguinte, o B191, que traria, surpresa, o nariz tubarão. No seu livro, Barnard conta, fiquei pistola quando vi ele reproduzindo a ideia que eu originalmente tinha esboçado e falado para ele, desenvolve esse conceito num carro da Tyrrell, mas o que me consola é que a aplicação que eu fiz na Benetton deu muito mais certo e ditou o padrão do design na Fórmula 1 por uns 10, 15 anos. Pior que é verdade. Lembra da Tyrrell 019? Lembra do Benetton B191? Qual que é o mais bonito? Bom, como diz Enzo Ferrari, que tinha sido patrão dos dois, carro bonito é o que ganha corridas e o conceito da Benetton B191 não só prevaleceu, como venceu corrida, inclusive a última de Nelson Piquet, no Canadá em 1991. Então é aquela coisa, se vai copiar, copia e tenta fazer melhor, como fazia inclusive Patrick Head na Williams. Essa foi então mais uma pequena grande história do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like que é de graça, não custa nada, você sabe, e ajuda demais o canal. O trabalho é mínimo. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. Comente aí pelo menos um emojizinho, conte de onde nos assiste, mande um abraço pro cônjuge, pra cônjuge, pro gato, pro cachorro, pro periquito, pra namorada, pro namorado, porque isso ajuda o algoritmo a seguir distribuindo nossas pequenas grandes histórias e os nossos outros vídeos internet afora, rumo aos 300 mil inscritos. Para não perder nada do que a gente faz por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho automático e não perde nenhum dos conteúdos que a gente faz por aqui. Por fim, mas não menos importante, temos nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Estão passando aqui os arrobas, links lá embaixo na descrição. Eu vejo vocês aqui nos próximos vídeos. Valeu e aquele abraço.